Quantas vezes na nossa vida a gente acaba sendo pego de surpresa por notícias tristes, por situações inesperadas, às vezes é um diagnóstico, né, que a gente não esperava, às vezes é um caixão pequeno demais que a gente também não gostaria de ter de comprar, às vezes é um casamento que racha, às vezes é a nossa própria alma que afunda e a gente perde forças até para orar. Existem dores na nossa vida, não é? Que não apenas nos entristecem, mas dores que nos esvaziam mesmo. É como se a vontade de viver e a própria vida fosse embora, que tira o chão, que tira a luz, que tira, enfim, a música da alma, a vontade de viver. Aquilo que o Andrew Solomon, que é um escritor americano, ele não é cristão, mas escreve muito sobre depressão, chama de o demônio do meio-dia. Existe uma razão pela qual ele tem esse nome, ele dá esse nome, inclusive é um dos livros mais vendidos sobre depressão no mundo, tem esse título, né, o demônio do meio-dia, e seria aquilo que equivalente na Bíblia ser chamado de o vale da sombra da morte, lá no Salmo 23, versículo 4. Talvez você, como eu também, né, já tenha passado por momentos em que você disse, eu sei que Deus existe, mas eu não sinto que Ele está aqui, eu não sinto que Ele está dando, sei lá, importância para mim, que Ele está me sustentando. Talvez você já tenha até perguntado por que Deus tirou isso de mim? Isso é tão comum, especialmente quando pais ou mães perdem filhos. Por que Deus levou meu filho? Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou a minha esposa? Se Deus é bom, por que Ele tirou isso de mim? Se Deus é bom, por que Ele tirou essa pessoa da minha vida? Por que Ele fez eu perder esse emprego se eu ajudava tanta gente? Ou às vezes você já tem até desejado, como é o caso de Jó, como foi o caso de tantos outros, né? A gente viu ontem o Elias, mas eu poderia ler aqui o caso de Moisés em Números 11, o caso de Jonas, o caso de Asaf em alguns dos seus salmos, o caso de Davi, o caso de Paulo. Tem inúmeros casos de pessoas que chegaram a pensar que o sono eterno talvez fosse melhor. E eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho, meditar um pouquinho com vocês agora na história de Jó, para a gente ver a vida de alguém que passou por perdas realmente profundas, que se nós vivêssemos hoje, nós chamaríamos, sem dúvida nenhuma, de uma dor que nos levaria para uma profunda depressão. E mesmo assim, esse livro destaca que ele é alguém que era profundamente temente a Deus e que aprendeu, por meio do sofrimento, a ver a Deus melhor. Bom, eu quero dividir em 4 partes essa minha reflexão com os irmãos. Primeiro é o Jó antes da dor, que era um homem da aliança, um homem de aliança com Deus, um homem reverente. Depois, o Jó no abismo, ali nas perdas, nas tristezas, a fé dele se abalou, a alma foi ferida. Depois, Jó, terceiro lugar, no encontro dele com Deus, que ele vai do questionamento à submissão diante da soberania. E, por fim, o Jó restaurado, ou seja, a graça dele que cura e a fé que intercede na vida que ressurge. Né? Então vamos ao primeiro ponto sobre Jó em meio à dor. Quero ler Jó 1:1 com vocês, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, o livro não começa descrevendo uma dor, mas descrevendo uma vida sólida. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, ou seja, fazia o que era certo. A palavra íntegro em hebraico é a palavra tan, igual a do avião, Latam, antes era só tan, que lá é uma palavra, eu sei que tem outra, transportes aéreos, sei lá, alguma coisa, né? Mas a palavra tan em hebraico é íntegro, e significa literalmente um homem que não tem duplicidade, é uma pessoa completa. É uma pessoa que é alguém quando está sozinho, quando está junto com outras pessoas. Que é alguém junto quando está do lado da mãe, que é alguém quando está sozinho no banheiro com o celular na mão. É a mesma pessoa, não muda. Ele não tem 2 comportamentos dependendo de onde ele está, se ele está na igreja ou se está na escola, se está no churrasco com os amigos ou se está com os irmãos da igreja. Ele não tem 2 comportamentos. Ele é a mesma pessoa sempre. A virtude de alguém que é assim, na Bíblia, é a virtude da integridade. E aqui Deus está dizendo que Jó era íntegro. Deus está dizendo isso dele. Também Deus fala, homem íntegro e reto. Reto significa que ele vivia de conformidade com a lei de Deus. Também fala que era temente a Deus, ou seja, a fé dele não era uma fé cultural, não era uma fé da moda, não era uma fé da religião.
era uma fé verdadeira e reverente. E por fim o verso fala que ele se desviava do mal, ou seja, ele não brincava com tentações, ele se desviava do mal. Mas também no versículo 5, fala que ele era um pai intercessor. Lá diz assim, versículo 5, né? Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos. Vou ler o versículo inteiro, que eu só separei uma parte aqui. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, ele era intercessor, isso mostra uma fé que era sólida no coração dele. No meio da tempestade, no meio, enfim, do caos, ele tinha um alicerce no Senhor. Ou seja, a fé genuína na nossa vida, ela não livra a gente do sofrimento, porque Jó tinha fé. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal. Por que um homem desse vai sofrer? Um homem desse tem tudo para ter a melhor vida desse mundo. A melhor vida nesse mundo, que é o que a teologia da prosperidade e outras teologias pregam. Mas ao invés disso, ele passou por aflições. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 16:33? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele garantiu para nós que nós passaríamos pelas aflições. E a vida de Jó, antes do sofrimento, desmente essa, a gente chama de teologia retributiva, né? Que é simplista. Ou seja, a pessoa sofre porque ela pecou. É uma teologia retributiva. Ou seja, você não pecou, então o que Deus vai te retribuir é o sofrimento. Você está andando direitinho, então Deus vai te dar um carro zero. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Até quando quando a gente ora e a gente fala, eu nem vou pedir coisas a Deus porque hoje eu não fiz muita coisa certa, hoje eu pequei, então hoje eu só vou, né? Mas aí naquele dia que a semana inteira você fez devocional direitinho, você, fez tudo correto, você abençoou pessoas, aí parece que você se sente até mais confiante para pedir uma coisa mais ousada para Deus, porque você está mais, né? Você está mais, né, sei lá, mais perto dele, mais amigo dele, você está vivendo tão certo. Isso é errado, irmãos. Deus odeia isso, porque ele não faz barganha com a gente, ele não nos abençoa por causa de quem a gente é, mas porque ele é benigno, ele tem prazer em abençoar, independentemente do que você faz ou deixa de fazer. E mais, o amor que você e eu temos por ele não é pelo que ele nos dá, ou pode nos dar, mas por quem ele é, independentemente do que ele faça por nós. Jó era um homem reto assim, e que muito antes de, passar por tudo que passou, tinha essa vida íntegra. E no versículo 8, Jó 1:8, o próprio Deus testemunha dele, algo semelhante ao que a gente viu no versículo 1. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uma pergunta, se Deus hoje à noite falasse com um anjo lá no céu, ou o próprio Satanás, caso o Senhor permitisse que ele entrasse em sua presença, o que Deus diria da sua vida? Se ele dissesse assim, reparaste o meu servo, e aí, ou a minha serva, e coloca o seu nome lá, o que ele falaria para Satanás de você? O que ele teria para falar de você? Porque ele sabe de quem você é, o que você faz, o que você não faz. Ele te conhece melhor do que você. É o testemunho que Deus dá de Jó. O próprio Deus diz isso dele. E mesmo assim o sofrimento veio. Por quê? Porque em um mundo caído, até os justos choram. Em um mundo caído, até os íntegros sofrem. Até os retos padecem. Por que Deus permite que um justo sofra? Por que Deus permite que os filhos dele passem por isso? Por que alguém profundamente fiel pode afundar emocionalmente desse jeito? É isso que a gente vai ver aqui agora um pouco, meus irmãos. Quando a gente olha ainda no capítulo 1, para os versículos 13 em diante, até o 19, eu gostaria de ler com vocês. Jó 1, de 13 a 19, a gente lê assim. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse,
fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Imagine você ouvindo uma notícia dessa. Você acabou de ouvir que você perdeu os seus 10 filhos e filhas. 7 filhos, 3 filhas. Não apenas isso, mas você perdeu os camelos, que eram uma fonte de renda, que era o que sustentava a sua família, um investimento, algo futuro, por causa da longevidade deles. Você perdeu todas as ovelhas e os servos que cuidavam das ovelhas, a gente acabou de ler. As ovelhas tinham a ver com culto, tinham a ver com a economia doméstica, tinham a ver com alimentação, com roupa. Você perdeu tudo. Você perdeu os bois, as jumentas e os servos que cuidavam desses animais também. Ou seja, o próprio sustento da sua vida. Você perdeu toda a fonte de renda. Você perdeu toda a fonte de coisas que lhe permitiam cultuar a Deus, no caso das ovelhas. Você perdeu os seus próprios filhos. Você perdeu os camelos, que eram não só uma segurança presente, mas futura também. Ou seja, Jó afunda. A alma dele é rasgada e sangra. E a gente sabe que isso aconteceu porque Satanás, você já deve ter lido o livro de Jó, você sabe, ele disse para Deus, é sem razão que Jó teme o Senhor tem abençoado ele tanto, tira ele, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele e o abençoou com prosperidade, tira tudo que ele tem, o Senhor vai ver como ele blasfema contra o Senhor. Deus falou para Satanás, vai e tira tudo que ele tem, e Satanás tirou, e ainda assim ele continuou. Numa segunda situação, no capítulo 2, no versículo 7, Satanás é chamado de novo à presença de Deus. E de novo Deus é chamado à atenção por Satanás, o acusador, porque Jó só mantinha aquela atitude porque Deus conservava a saúde dele. Veja o que está lá em Jó 2:7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Satanás disse, o Senhor ainda recebe adoração por causa da saúde. Pele por pele, carne por carne. O homem dará tudo pela sua saúde, pela sua carne, pela sua pele. E aí Deus permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, mas não permitiu que ele matasse Jó. E Satanás foi e fez exatamente o que Deus permitiu. Porque não é Satanás, é Deus quem tem a última palavra. Não é Satanás que faz o que quer. Como Martinho Lutero, o reformador, dizia, Satanás é como um leão, sim, que anda ao derredor, não é? Mas ele é um leão preso numa coleira. Se Deus não permitir que ele avance, ele não avança. Ele não tem liberdade para fazer o que ele quer na minha vida. Ele é um leão, mas é um leão preso numa coleira. E Deus segura. E Deus pode usar, inclusive, ele para nos transformar, para nos trazer para mais perto dele, para nos ensinar coisas. Como a gente vai ver no final, que ele fez na vida de Jó. Mas sabe o que é surpreendente, irmãos? Que Jó em nenhum momento fala que foi Satanás quem fez. Que é diferente de muitas teologias de hoje em dia, muitas doutrinas de hoje em dia, muitas palavras de hoje em dia. Isso acontece com Jó. Feridas malignas da planta do pé até o alto da cabeça. O texto diz, no versículo 8, versículo seguinte, então Jó apanhou um caco de louça, quebrou uma louça, né, um vaso, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Tamanha era a dor dele. Ou seja, o texto diz que ele se assentava nas cinzas. Se assentar em cinzas é uma atitude de luto. Vocês vão ver vários textos no Antigo Testamento dizendo que quando alguém está em luto, ele se assenta em cinzas, se deita em cinzas, se ajoelha em cinzas, se prostra em cinzas. Estar no meio das cinzas é estar num momento de luto, e ele estava vivendo um momento de luto ainda, pelos filhos e provavelmente pelos amigos, servos que trabalhavam para ele também. Cinzas, luto, vergonha, derrota, tristeza, perda, etc. Então, quem poderia ser o apoio dele nesse momento? Que não morreu? A esposa dele. E aí o que ela fala? Versículo 9, vamos ler?
Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Alguns brincam, né? Por que será que Deus não levou ela? Porque talvez, mas eu não acredito nisso. E eu explico isso no meu livro. Você imagina, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Essa mulher, ela perdeu 3 filhas que ela criou, amou, sustentou. Ela perdeu 7 meninos que ela viu andar, que ela deu umas sandalhadas, né? Que ela puxou a orelha, que ela ensinou, que ela amou, que ela beijou, que ela amamentou. 7 meninos, 3 meninas. No mesmo dia, todos os filhos dela morreram. Imagina como é que não estava o coração dessa mãe. Imagina o coração dela vendo que seu marido perdeu tudo o que ele tinha, toda a fonte de renda da família. Não tem mais como vir dinheiro de lugar nenhum. E além disso, todos os nossos servos, as pessoas que trabalhavam com a gente, morreram. Eles tinham família. Essa família vai vir procurar conta com quem? Com a gente. Além disso, ela vê o marido dela ficando doente, com tumores abertos do cabeça aos pés. Imagina o coração dessa mulher. E aqui é curioso, e me permitam falar, a palavra amaldiçoe em hebraico é a palavra barahá. Você já ouviu essa palavra no nome de um cantor famoso chamado Paulo César Baruch. Baruch vem da palavra Baruch em hebraico, de onde vem barahá, que é o que está ali, que é a palavra abençoar. O nome dele não é Paulo César Maldição, é Paulo César Bênção. Barak, ou Baruch, vem do verbo abençoar. É isso que está ali. Barahá Elohim, abençoe Deus, vamut, e morra. Por que as traduções traduzem amaldiçoe ao invés de abençoe? Porque muda tudo, não muda? Totalmente. Agora, a razão a gente não sabe muito, mas é que a palavra baruch, ou barar, ela pode significar amaldiçoar em alguns contextos. Como a gente fala lá no seminário, né, no curso de hebraico, as palavras, o vocabulário hebraico é muito pequenininho, comparado com o português. O português é muitas vezes maior do que o hebraico. Tem poucas palavras em hebraico. E essas palavras, muitas vezes, significam muitas coisas. E a gente precisa ver o que elas significam em cada contexto. E é uma tradição que há muito tempo se convencionou traduzir barahá como amaldiçoar. Amaldiçoe. Pode ser que ela tenha dito de fato isso. Mas pode ser que ela tenha dito também abençoe, bendiga. Abençoar aqui não é no sentido de dar, como é o verbo abençoar em português, mas é o verbo bendizer, que é a mesma palavra, tá? Bendizer e abençoar é a mesma coisa. Se você conhece inglês, você sabe que to bless é tanto abençoar como bendizer. Pode ser traduzido dessa maneira também. Então, bendiga a Deus e morra. Adore o teu Deus e vai embora, vai encontrar nossos filhos. Mas a impressão que se tem quando se fala de amaldiçoar vem pelo versículo seguinte, que é aí que alguns tradutores optam pela possibilidade dela ter dito amaldiçoe, pelo que Jó diz depois para ela. Quando ainda assim ele não peca, ele respondeu, você fala como uma insensata. Ele chama ela de louca. Ele fala, você fala como essas mulheres, que tem um monte de doida, de insensata. Insensato é o eufemismo para doido. Você fala como, mas você não é isso. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu pergunto para os irmãos, quem é que tirou a saúde de Jó? Na prática, aqui no livro de Jó. Quem é que veio e tirou a saúde dele? Satanás. Quem é que veio e fez toda aquela desgraça matando os animais e os filhos? Satanás. Mas quando Jó olha, Satanás, o Jó, nesse verso ele fala, olha, a gente tem que redobrar a oração, jejum e oração, porque o inimigo está furioso. O diabo está se levantando. É isso que ele fala? Não, ele fala Deus. Deus, a gente tem recebido o bem dele, porque nós não receberíamos o mal também. Esse é o grande problema da gente hoje. A gente atribui coisas demais ao diabo, irmãos, sendo que o diabo não pode fazer nada, ele não pode tocar em você. A gente tem que limpar a boca quando a gente fala que o diabo fez alguma coisa na nossa vida. Porque ele não faria se Deus não tivesse permitido. Então, antes de dizer o nome dele, fala Deus permitiu, Deus fez. Se ele usou o Satanás, mas foi ele que permitiu. Porque se ele quisesse, ele não tinha deixado. Agora, óbvio que você não vai dizer isso quando é um pecado seu, né? Porque aí é você mesmo que se jogou no colo do cão, e aí você não vai falar que é Deus que está querendo, né? Você mesmo foi lá e dormiu abraçado com o diabo. E aí você não vai falar que foi Deus que te colocou na cama com ele. É lógico que não.
Mas há situações em que você, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, a coisa acontece. Não diga que o inimigo se levantou. Diga, Deus permitiu isso. Lembra das primeiras palavras dele quando soube que os seus filhos morreram? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não é fácil dizer isso. Não é fácil reconhecer que todas as coisas provêm dele. Mas essa é a fé viva de Jó. Nós temos recebido, aceitado o bem dado por Deus, não também receberíamos o mal. E aqui ainda ele confessa a soberania de Deus. Mas algo vai começar a acontecer. Quando chega os chamados amigos de Jó no capítulo 3. Se alguém um dia te chamar de amigo de Jó, isso não é elogio, tá? Se alguém um dia te chamar de amigo de Jó, não fala, nossa, será que é coisa boa ou coisa ruim? É coisa ruim. É gente falsa, é gente que não gosta de você, é gente que está falando aquilo que não precisava falar. E é os amigos de Jó aqui. 3 num primeiro momento e um quarto e último no final. Capítulo 3, o homem, Jó, né, que dizia, bendito seja o nome do Senhor, né, que deu e tirou. Agora, com a chegada desses amigos, parece que o tom começa a mudar e ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Veja Jó 3:3. Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Agora no versículo 11 também, Jó 3:11. Por que eu não morri ao nascer e não pereci quando sair do ventre? Ou seja, ele começa a olhar para ele e desejar a própria morte. Ele era melhor que eu não tivesse nascido. Era melhor que eu tivesse morrido logo na hora que eu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, ainda não é incredulidade. O sofrimento é honesto. Isso não é incredulidade dizer isso. Ele realmente deseja que nem nascesse ele tivesse. Nascido ele tivesse. Jó aqui está em uma espécie de aquilo que hoje em dia alguns psicoterapeutas chamariam de depressão existencial. Ele está numa crise. Por que eu nasci, hein? Eu podia não ter nascido, eu não passaria por tudo isso, não teria feito os outros sofrer. Hoje em dia, você seria chamado de alguém que está com uma crise existencial. E ele não nega a Deus, ele só não entende a Deus quando ele diz tudo o que ele diz aqui. E a fé não desaparece no coração dele. A fé somente é ferida. Ele perde no primeiro momento tudo que tem, os filhos que tem, a saúde que tem, e ele adora, mesmo que chorando, no capítulo 1. No capítulo 2, ele ainda confia quando perde toda a saúde e aceita a soberania de Deus. As almas sangram no capítulo 3. E agora ele entra num lamento profundo, que é o capítulo 3 inteiro. Depois você pode ler. E aí, do capítulo 6 ao capítulo 31, é quando ele conversa com esses 3 amigos. Uma hora um fala, outra hora outro fala, outra hora Jó responde, e vai nessa conversa, vai e vem, e Jó tentando dialogar, explicar, etc. Os amigos achando... Por que é chamado de amigo de Jó é falsidade? Porque o tempo inteiro eles estão dizendo o seguinte, Jó, você acha que um justo, se você fosse realmente justo, você estaria passando por tudo que você está passando? Você acha que se você fosse uma pessoa certa, se você fosse crente de verdade, Deus levaria os teus filhos? E no mesmo dia morreu todos os seus filhos, Jó. Jó, presta atenção. Morre todos os seus filhos, morre todos os seus servos, todos os animais ou são mortos ou são roubados. Você acha que é por acaso, Jó? Você não crê na soberania de Deus? Você não acha que a mão de Deus está pesando na sua vida? Onde está o teu pecado, Jó? E Jó o tempo todo diz, defendendo a sua integridade, que ele não tinha nenhum pecado reconhecido, pelo menos. É óbvio que ele sabia que ele era pecador, mas ele confessava constantemente, não só pelos seus pecados, mas pelos dos filhos também. A gente leu no capítulo 1, fazendo sacrifício até pelos pecados dos filhos. Então ele tinha consciência da sua integridade. E o próprio Deus fala que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas os amigos não aceitam. Se está sofrendo alguma coisa, tem. Essa é a teologia retributiva. E isso é errado, meus irmãos. E a gente vai ver que é errado quando o próprio Deus se enfurece e começa a falar contra aqueles que estão dizendo isso de Deus. Isso de Jó. Que Jó está passando pelo que está passando porque ele fez alguma coisa. E isso é muito fácil acontecer na nossa vida, no nosso meio. Eu olhar para você e virar para o pastor Adri e falar, meu irmão, isso daí, está pagando, você não sabe. Não é comum? Às vezes a gente mesmo, né? Quantas vezes eu não ouvi isso em aconselhamento bíblico? Pastor, você acha que eu estou pagando? Você acha que meu marido foi preso porque a gente fez isso ou aquilo?
Você acha que minha mãe está doente por causa que ela era uma pessoa ruim na minha infância? Essa ideia de que Deus... sabe aquela musiquinha das crianças? Eu não sei se canta aqui. Se cantar, bom, pelo menos fica de lição para os irmãos, né? Cuidado, olhinho onde olha, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, mãozinha onde toca. Eu nem sei como é que é a musiquinha direito, mas eu lembro porque me ensinaram quando eu era pequeno. Porque o papai do céu está olhando para você, cuidado, mãozinho onde toca. Você aprendeu essa musiquinha? Você conhece essa musiquinha, né? Existe. Eu aprendi, eu cantei ela quando eu era pequeno. Meus irmãos, esse é o Deus da Bíblia. É assim que a gente ensina o Deus da Bíblia. É um Deus que a gente fala, cuidado que Deus está vendo, hein? A criança vai crescer como? Deus me livre. Esse Deus é um... Quem que ele é? Ele é pior que o policial pro traficante. Cuidado, o policial tá passando. Cuidado o que você está fazendo. Cuidado com quem você está falando. Cuidado quando sua mão está pondo a mão. Cuidado onde você está colocando... Que Deus é esse, irmãos? Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, nesse contexto aqui de profunda perda, é essa a ideia que os seus amigos, entre aspas, têm. Portanto, quando Jó colapsa e começa a questionar o dia do nascimento, e aí, quando vai chegando perto do capítulo 35, 36, ele começa a questionar a Deus. Depois que o último amigo chega, o famoso Eliú, que é o mais jovem de todos eles, e começa a falar que estava tudo errado todos os outros. E aí ele fala que o pecado de Jó era ainda mais grave do que Jó imaginava. E aí o próprio Jó começa a questionar, mas realmente, o que está acontecendo? É quando Deus, no capítulo 38, abre a boca para poder responder. Ou seja, esse entrar, esse colapsar emocional pode acontecer até com o homem mais reto e íntegro da terra, irmãos. Se aconteceu com ele, você não está livre disso. E questionamentos não significam apostasia. Fazer perguntas para o Senhor. Lamentar não é negar a Deus, é chorar na presença dele. E a depressão pode coexistir perfeitamente com a fé, com uma fé ferida, que ainda nutre dentro de si um coração que dói. Lembra de Davi no Salmo 13, né? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Isso é uma oração de lamentação. O próprio Jeremias, capítulo 20, verso 14, diz, maldito o dia em que eu nasci. Também sofrendo e lamentando diante do Senhor. Elias ontem a gente viu, pedindo a própria morte, não sou melhor do que os meus pais, basta, Senhor, tira a minha vida. E a Bíblia descreve esses homens que choram, até quase desistirem, como homens tementes a Deus. E Jó está no meio deles aqui. Mas a história dele não termina aqui. Logo em seguida, no capítulo 38, é quando Deus começa a falar. É quando tudo muda. Capítulo 38, no versículo 1, a gente lê assim. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, vamos ler até o 4, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me se você sabe tanto. Por que Deus está dizendo isso? Porque é como se fosse um basta. É como se Deus dissesse, ok, quem é essa pessoa? A gente não sabe se Deus está falando do Eliú, que é o maluco lá que estava colocando na cabeça de Jó, que ele só estava passando por tudo que estava passando, por algum pecado que ele tinha cometido, ou se Deus está falando com o próprio Jó, porque o próprio Jó caiu na conversa do Eliú. Mas fato é que Deus está dizendo, quem é este que bagunça os meus conselhos e sabedoria e soberania com palavras sem conhecimento? Porque o que os amigos de Jó estavam fazendo, falando, eram palavras sem conhecimento. Mas se arrume, Jó, te assente, porque eu vou fazer perguntas e você vai me responder. E Deus faz mais de 70 perguntas para Jó. Capítulo 38, 39, 40, 41, começo do 42. Mais de 70 perguntas. Sabe quantas Jó responde? Nenhuma. Porque não tem respostas. Que resposta ele daria para essa pergunta aqui? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Sei lá. Né? Onde que eu estava? Não sei. Eu não existia. Ou existia? Não sei. Responde-me se você sabe tanto. E Deus continua a fazer perguntas atrás de perguntas. Veja no capítulo 38 ainda, no versículo 31, a pergunta que ele faz. Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Orion? Depois de ter feito inúmeras perguntas a respeito da terra, dos animais da terra, das leoas, das cabras, das montanhas, ele olha para as constelações, fala da Ursa Maior, da Ursa Menor, da Pleiade, do Sete Estrelo, do Orion.
ele começa a fazer perguntas sobre os astros, as estrelas, as constelações, as galáxias. Você sabe como essas coisas acontecem? No versículo 34 ainda, aqui, capítulo 38, ele diz, você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? Ou seja, você é capaz de olhar para a nuvem e falar, chova, e aí então vai cobrir a tua cabeça com chuva? Você é capaz de dar ordem à chuva? Pode levantar a voz nesse sentido? E a resposta óbvia é não. Então, Deus não explica o sofrimento. Deus não explica por que Jó estava passando porque ele estava passando. Mas Deus revela quem Deus é. Ele se mostra ali a sua soberania presente. Qual é a razão dessas mais de 70 perguntas, se não dizer, Jó, se eu sei tudo o que acontece na terra, com os animais do campo, com os animais selvagens, com os animais domésticos, com os animais do mar, do mar ele vai falar já lá no 40 e tal, que ele fala do Leviatã, dos grandes monstros marinhos, as baleias, etc. Se eu sei tudo o que acontece nos ares, se eu sei tudo o que acontece nas estrelas, você acha que eu não sei o que está acontecendo na sua vida, Jó? Você acha que eu não tenho controle sobre todas as coisas da sua existência? É óbvio que Deus não queria que Jó respondesse como se fosse um vestibular ali, um concurso para passar ou não. Deus não quer isso. Ele quer apenas, com essas perguntas que são retóricas, não se exige respostas a elas, mas elas têm o objetivo de ensinar alguma coisa, mostrando, Jó, você não tem respostas para entender a minha soberania sobre tudo. Lembra daquela música que diz, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto? Me ajudem aí. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. É o que Deus está falando para Jó. E apesar dessa glória que tens, o que acontece? Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. É justamente isso que Deus quer ensinar para Jó. E é por isso que no capítulo 42, no verso 5, Jó 42, 5, Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. As versões antigas diziam, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, peraí, como assim? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Não, Jó, o próprio Deus falou que não tinha homem igual você em toda a terra, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, e você fala que você só tinha ouvido falar? Não, Jó, você era o mais consagrado do planeta. Mas depois de ter passado pela perda e sofrimento, agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de um jeito que antes eu não te conhecia. Ou seja, a dor foi inútil? A dor foi sem propósito? Ou será que Deus permitiu que por meio dela ele visse, entendesse, conhecesse uma graça, uma força, uma paz que sem passar por tudo que ele passou, ele jamais conheceria? A nossa fé não pode se apoiar na ausência de dor. Se não tem dor, eu tenho fé. A nossa fé se apoia na presença de Deus. A graça nem sempre explica por que a gente está passando o que está passando. A graça, ela vai nos sustentar pelo que nós estamos passando. A soberania de Deus, ela não é teórica. A soberania de Deus é o que nos conforta. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele que governa as baleias, Ele que governa Leviatã, Ele que governa os grandes aves dos céus, Ele que governa as grandes bestas da terra, os grandes animais selvagens. É Ele que controla as estrelas, é Ele que mantém o nosso sistema planetário, é Ele que sustenta a nossa terra e é Ele que sustenta a nossa vida em sua soberania e grandeza e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Não porque a gente entende, mas porque Ele nos ama. A gente não vive o que vive porque a gente entende todas as coisas, porque a gente não entende nada. A gente é aquilo que Isaías falou, a gente é o vermezinho de Jacó. O que um verme entende? A gente não entende, a gente não é capaz, a gente é pequeno demais para alcançar tudo isso. E tudo isso, ao meu ver, é muito belo, é muito lindo, é muito maravilhoso. Saber que antes de Deus restaurar a saúde, os bens, a família, Deus vai restaurar tudo depois, não é? Não termina no vale. Antes de Deus restaurar tudo, Deus restaura a espiritualidade de Jó. Eu vou te dar, mas Ele não diz que Ele vai dar
Mas a coisa mais importante de Jó não era dar filhos de novo, camelos, ovelhas, gado, servos, etc. Era dar um coração que voltasse a ser íntegro, rétrogo, temente a Deus, que se desviava do mal. E isso ele restaura. É por isso que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E com esses meus olhos eu o verei, não com outros, mas com esses. Ele cria que o Senhor o redimiria e o resgataria e o sustentaria. E depois de ter passado por tudo, ainda sem ter restaurado saúde, ele estava com tumor no corpo. Ainda sem ter filhos de volta, ainda sem ter fonte de renda para sustentar ele e a esposa, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora realmente eu te conheço. É como se os meus olhos te vissem, por ter passado por tudo isso e ter entendido os propósitos do Senhor. Entendido nessas perguntas, porque o Senhor não explicou nada até agora. Mas o Senhor explicou que o Senhor é soberano e é isso que eu entendi. Talvez fosse isso que eu precisasse entender, que o Senhor cuidaria de mim. E aí, então Deus diz que puniria os amigos dele. E aí Jó vai fazer o quê? Jó vai orar. Capítulo último, capítulo 42. Mas ao invés de orar por si, orar pela esposa, orar pela restauração, pela restituição de todas as coisas, Jó ora por quem? Pelos amigos. Ele ora para que o Senhor não punisse os amigos. Porque agora, os amigos tinham um problema. Porque Deus disse que faria coisas com eles. Isso ensina uma coisa para mim. Eu estou com um problema, o meu irmão está com um problema. Por quem que eu vou orar? Ora, eu estou com um problema, meu filho está doente. Eu sei que o filho dele também está, mas ele ora pelo filho dele, eu oro pelo meu. Surpreendentemente, tendo um problema do tamanho que ele tinha, ele se importa com os amigos dele, mais do que com ele. E é quando ele está orando pelos amigos que Deus restaura tudo na vida dele. Isso tem uma lição muito importante para nós. Veja o verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, é o dobro. Depois você pode comparar lá com o início de Jó. 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Verso 13. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. 14, só para terminar. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Hapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Irmãos, depois disso Jó viveu 140 anos e viu os seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Depois se você olhar... Obrigado, irmão. Me atacou a alergia aqui agora. Como sempre. Se vocês assistirem vídeos meus na internet, vocês vão ver que toda hora minha alergia ataca. Quando Jó começa a receber a restituição de tudo, depois você pode comparar as quantidades, o que ocorre é jumento, camelo, ovelha, tudo, o dobro. Mas e por que não veio 14 filhos e 6 filhas? Não tinha que ter filhos em dobro também? O problema é que a gente acha que quando um filho nosso vai embora, a gente perdeu. Quem disse que a gente perdeu? Quando a gente tem um filho, mas por infelicidade acontece um aborto espontâneo, e a gente fala, perdemos um filho. Quem dá nome? Porque todos esses filhos nós veremos no céu. Eles são nossos. E nada nos separará deles na eternidade. Veja, quando Jó chegou no céu, ele tinha quantos filhos? Hoje, agora, porque Jó está lá. E os filhos e as filhas deles estão lá. Quantos filhos ele tem ao todo? 20. Ou seja, Deus deu tudo em dobro. O estado final dele foi justamente como foi para as outras coisas, servos e animais, foi para com os filhos também. Porque o fato de Deus tirar pessoas da nossa vida por um breve tempo não significa que ele tirou para sempre. É apenas uma breve pausa ou uma breve despedida. Para nós que acreditamos na ressurreição dos mortos e acreditamos que Jesus destruiu a morte e que ela não tem a última palavra. O luto aqui dá lugar ao consolo. Ele volta a sorrir. Ele tem novos filhos e filhas. Enfim, a esperança volta ao seu coração. E agora Jó... não ama a Deus só porque ele tem mais coisas e tem tudo de novo, mas ele ama a Deus porque ele entendeu que mesmo no meio da dor e do sofrimento, ele aprendeu que o nosso Deus continua reinando soberano sobre tudo, mesmo quando ele não nos dá respostas. Ele não deu nenhuma resposta para Jó enquanto ele passava por tudo isso. Pode ser que Deus não vá dar respostas para você também, e nem para mim, nunca. Mas uma coisa é certa, ele vai estar ali, silenciosamente presente sempre ao seu lado.
te sustentando, te guardando, abrindo portas, te dando ensinamentos que você pode aprender de um jeito ou de outro. O caso de Jó aqui foi um jeito duro, né? Mas ele aprendeu do pior jeito. E Deus, ele vai usar a sua vida para glorificar o nome dele. E isso é um privilégio para nós. Porque ele poderia simplesmente nos descartar ou nos ignorar, não nos descartar, mas nos ignorar como pecadores que somos, que querem viver afastados dele. Mas ele não o fez, ele nos atraiu por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostrou Cristo, nos levou para Cristo. E em Cristo a nossa vida foi restaurada e nós fomos adotados para sermos filhos e filhas do Senhor. E talvez hoje você esteja na mesma situação que Jó, lá no capítulo 3, cheio de perguntas. Por que eu nasci? Por que eu não morro logo? Por que minha vida não foi um aborto espontâneo? Talvez você não diga, mas no seu coração a dor seja tamanha que você queira isso, ou você conhece alguém que esteja desse jeito, vivendo. Talvez você esteja com os amigos de Jó. Eu sei por que fulano está passando, porque ele está passando. E aí você quer dar respostas rápidas demais para as dores dos outros, ou às vezes para a sua própria dor. Mas uma coisa é certa, né? Mesmo quando a dor está ali e ela é real, você tem que lembrar, Deus também é real. Deus é real e é mais real do que a dor, porque a dor passa, Deus não. Eu não olho para a dor, eu olho para aquele que não muda, que é eterno. A nossa alma pode fraquejar, pode, enfim, perder forças, mas a graça de Deus não fraqueja. Ela é a força quando nós passamos pelo que passamos. Eu e você podemos não entender o que está acontecendo, o que a gente está vivendo, mas Deus continua governando tudo. E Ele sabe o que está acontecendo conosco também. E você pode ter perdido pessoas. Você pode ter perdido muito, inclusive. Mas Deus, não. Você não perdeu o Deus que nunca perdeu o controle de nada. Você não pode ter perdido Deus enquanto a tua fé está ali viva nele. E mesmo que você não veja saída, o Deus que tirou Jó do pó das cinzas, também pode reacender a esperança no seu coração, pode reacender a esperança na minha e na sua vida. Hoje talvez você não precise de explicações ou de respostas, você precisa de presença. O que a gente mais precisa na hora da dor, irmãos, não é resposta, é presença. É como se a gente sentisse um abraço invisível, uma paz que não pertence a esse mundo, uma graça que não se explica, um favor imerecido. Uma presença, não respostas. Porque respostas não curam, respostas não mudam nada. Respostas mais confundem do que esclarecem. Na dor, a gente acha que tudo que a gente precisa é saber o porquê. A gente não precisa de um porquê, a gente precisa de um eu sou, não é? Não de um conselho, a gente precisa de um redentor. A gente precisa do nosso Senhor. A gente precisa dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, Jó 19, 25. Ele está vivo hoje também, o nosso Redentor. E assim como sustentou, Ele nos sustenta também. Portanto, hoje, eu gostaria de te lembrar, assim como eu preciso me lembrar constantemente, que toda a nossa dor deve ser entregue àquele que governa o universo. E que nele, em Cristo Jesus, que entra no vale ao nosso lado, Ele entra ali para caminhar com a gente, para sentir o que a gente sente e para interceder por nós, mesmo quando a gente é incapaz de abrir a boca para orar no pior da aflição. Vamos falar com Ele mais uma vez agora. Senhor, muitos estão aqui hoje, talvez como Jó, com a alma ferida, com perguntas, com dores que nem sabem explicar, ou conhecem pessoas que estão vivendo essa situação. E nós pedimos, aliás, a gente não pede primeiro explicações, Senhor, porque a gente sabe que isso não vai mudar nada. Mas a Tua presença, Senhor, a Tua paz, a Tua graça, faz-nos sair daqui não com todas as respostas, mas com uma certeza que Tu és soberano, que Tu és bom e que Tu estás presente. E mesmo que a noite seja longa, que a dor seja longa, ajude-nos a esperar pela manhã da Tua graça, quando toda lágrima será enxugada. Sustenta-nos como o Senhor sustentou a Jó. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor que vive, nós oramos. Amém. Amém.